Olá pessoal, tudo bem com vocês? Manassés aqui. Eu quero trazer uma reflexão no dia de hoje sobre algo que eu tenho pensado nesses dias, acerca do que as pessoas falam daquilo que Deus está fazendo. A gente sempre ouve essa expressão de que Deus está fazendo algo nesses dias e que a gente precisa, como igreja, ficar atento ao movimento de Deus. E de fato, Deus está sempre fazendo algo desde a fundação do mundo, né? Ele não fica parado e tanto é que o próprio Cristo falou acerca disso, né? Que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Desde que o Evangelho foi anunciado lá em Gênesis, e aí já é um assunto para um próximo vídeo, mas desde que o Evangelho foi anunciado em Gênesis, o Pai continua trabalhando. Isso é algo que é ponto pacífico para todos. O ponto é, que coisa é essa que Deus está fazendo? Como nós detectarmos aquilo que Deus está fazendo e como nós nos movimentamos em cima dessa plataforma de revelação das coisas que Deus já tem trazido para nós através da sua palavra. Eu quero trazer aqui 3 pontos que não são pontos, obviamente, esgotáveis, mas são pontos que nos ajudará a entender o que é de fato um movimento de Deus e o que não é de fato um movimento de Deus, né? Nós estamos, inclusive, em nossa geração, tão preocupados com modelos, com moldes, com formatos, para, de alguma forma, mostrar a alguém ou às pessoas, eu não sei, de que nós estamos dentro dessa onda, dentro desse movimento, mas como toda onda de praia, ela um dia quebra no mar. E não é o que acontece com os propósitos eternos de Deus. A gente sabe que aquilo que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar e vai terminar a sua obra. Existe um processo, mas os movimentos que são criados por seres humanos têm início, meio e fim. Portanto, a gente não pode ter mais essa imaturidade de ir atrás dos movimentos que tem um fim. A gente sabe que é um movimento que vai quebrar ali quando a onda se quebrar no mar. Mas a gente sabe que Deus, por exemplo, é um Deus de movimento. É um Deus que sempre está fazendo algo novo para cumprir os seus propósitos eternos. E aí eu quero trazer aqui já o primeiro ponto que faz com que a gente entenda que aquilo que nós estamos enxergando hoje como Igreja de Deus na Terra é um movimento de que Deus está fazendo. Então, o primeiro ponto é: Deus faz e sempre fará algo na Terra para glorificar o seu Filho. Esse é o primeiro ponto. Se você, como igreja, está enxergando algo e se você quer ter discernimento se aquilo que você está enxergando é algo de fato de Deus, você precisa saber se tudo aquilo que está acontecendo é para glorificar o Filho de Deus, se é para glorificar Jesus, tá? Por que isso? Porque o próprio Cristo, ele lá em João 17 vai dizer o seguinte: Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E um pouquinho mais abaixo ele vai dizer: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, como é que eu sei que aquilo que eu estou vendo acontecer na terra ou na igreja do Senhor nestes dias é algo que está vindo da parte de Deus? Se aquilo que eu estou enxergando está glorificando o Filho de Deus. O próprio Cristo, nessa oração intercessória, pede ao Pai que glorifique a Ele mesmo, né? Com aquela glória que Ele tinha antes da fundação do mundo. Então, é importante que a gente entenda esse princípio. Porque às vezes a gente fala que está fazendo muita coisa em nome de Jesus, mas na verdade é apenas algo para um benefício particular, um benefício próprio, ou até para alavancar uma instituição religiosa, e este não é o coração com que a gente precisa caminhar na plataforma que Deus já estabeleceu antes de todas as coisas, que é o próprio Cristo, né? O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é essa pedra fundamental. Então a gente não pode caminhar tentando fazer coisas em nome de Jesus, mas não é Deus que está movimentando. Isso é possível também de acontecer, infelizmente. Então a gente tem que entender no fundo do nosso coração, e aí a Bíblia também diz que o nosso coração é enganoso, né? Mas a gente precisa, nessa relação com o Pai, discernir se aquilo que nós estamos fazendo, no fundo, nós estamos querendo glorificar o Filho. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. O segundo ponto é entender que é Ele quem faz as coisas acontecerem. Não apenas glorificar o Filho, mas entender que quem faz é Deus. A gente tem que entender que não é a força do braço humano que faz as coisas acontecerem. Porque você observe, imagine se eu ou qualquer outra pessoa da época chegasse lá para o povo de Israel escravizado há mais de 400 anos no Egito e dissesse assim: olha,
eu vou tirar vocês daqui, eu tenho um contato lá dentro do palácio de Faraó, e não apenas vou tirar vocês daqui, mas vou fazer com que Faraó libere vocês com todos os despojos, com tudo aquilo que vocês construíram aqui dentro, com ouro, com tudo. Você acha, cá entre nós, se o povo de Israel acreditaria nisso? Ninguém em sã consciência, escravizado por mais de 400 anos, se chegasse um homem lá e dissesse assim, eu vou acabar com essa escravidão aqui, vou tirar vocês da terra do Egito. Ora, foi difícil, inclusive, para Moisés chegar lá. Moisés precisou chegar com sinais dados pelo próprio Deus. Coloca a mão aí, Moisés, tira a mão, joga a vara, pega a vara, para ver se o povo acreditava. Quem em sã consciência poderia acreditar que Davi, saindo de trás das malhadas, um menino esquecido, inclusive, pela própria família, pudesse se tornar o rei de Israel, e não apenas isso, mas um tipo de reinado que estava apontando para o Filho de Deus. Essas coisas homem nenhum pode fazer. Então, o segundo ponto que a gente precisa entender, se aquilo que está acontecendo na nossa geração da parte de Deus para a igreja é da parte efetiva de Deus, a gente precisa então ver se aquilo está glorificando o Filho. E aí, voltando um pouquinho antes acerca da glória de Cristo, e aí eu quero trazer apenas de forma metafórica para você entender, porque a gente entende que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala acerca de Cristo, porque Ele é a própria palavra. Em Êxodo, você vai encontrar o povo saindo do Egito e a Bíblia falando que existia uma nuvem, né? Que Deus tinha colocado para guiar o povo nesse movimento, né? Existia uma nuvem que guiava o povo durante o dia e uma coluna de fogo à noite para iluminar o povo. Então você observa que são dois elementos, né, que trazem uma característica do próprio Cristo. Se você for observar lá no livro do profeta Miqueias, ele vai dizer assim, e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor dentre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo. E aí você corre agora para Lucas, no capítulo 2, e você vai observar Simeão entrando no templo, pegando Jesus para apresentar, e disse assim, este aqui será a luz para as nações. Então você percebe o guia profetizado ali por Miqueias e a luz profetizada ali por Simeão, falando os dois acerca de Cristo, que também apontava lá para a nuvem, que guiava durante o dia e que iluminava durante a noite. São metáforas que apontam para essas características daquilo que é de fato o Filho de Deus. Então, todo movimento que Deus faz com o seu povo na terra necessariamente apontará para a glória do seu Filho. Então, como nós estávamos falando, quem faz as coisas acontecerem na terra para que se cumpra os propósitos eternos de Deus através da igreja é o Espírito de Deus que está na igreja. Ninguém com a força do próprio braço fará isso, tá? E o terceiro ponto é o óbvio. Se é para glorificar o Filho e se é Ele que faz, de fato, Ele vai fazer cumprir. Então não há como não cumprir os propósitos de Deus. Se é Ele que levanta para glorificar o Filho, se é Ele quem faz através do Espírito, é Ele que vai fazer cumprir as coisas dentro do propósito eterno que Ele já estabeleceu antes de todas as coisas. Então, tenha cuidado quando nós formos abrir a nossa boca para dizer que Deus está fazendo algo, antes de analisar esses 3 pontos, que, como eu disse no princípio, não se esgota dentro desses 3 pontos rápidos que eu trouxe aqui, né? Que é de glorificar o Filho, que é de entender que é Ele que faz e, no final, que Ele mesmo faz cumprir. Então, assim, antes de nós falarmos por aí que Deus está fazendo determinada coisa, nós precisamos colocar isso em xeque, precisamos colocar isso à prova, para saber de fato a finalidade daquilo que está ocorrendo na nossa geração através da igreja, por intermédio do Espírito, se de fato pelo menos esses princípios estão sendo obedecidos e vistos, ok? Então eu queria deixar essa palavra com você, que nós possamos ter a sensibilidade no Espírito, a fim de que nós possamos perceber e entrar da agenda de Deus, né? Deus estabeleceu uma agenda desde Gênesis, quando anunciou o Evangelho, e nós precisamos entrar agora naquilo que Ele de fato está fazendo, diante desses princípios, para que não possamos aí entrar em apenas ondas de movimentos que vêm e vão, que deixa a igreja cada vez mais cansada e a gente fica nessa confusão para saber se de fato é Deus, se não é. Então nós precisamos trazer todo esse movimento e colocar diante das Escrituras e discernir se de fato aquilo está vindo de Deus para glorificar o Filho. Tá bom? Obrigado. Se inscreve no nosso canal, clica aí no sininho e se você quiser espalhar esse vídeo para abençoar outras pessoas, você tem total liberdade para fazer isso, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.